E aí, pessoal, vamos falar do Diário de Campas, porque hoje o dia foi cheio de informação. E vamos falar também dos prazos do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Se antes, fique com essa mensagem. Você precisa conhecer esse novo mercado onde você trabalha no conforto de sua casa e ganha em dólar. Então clica no link da descrição desse vídeo e conheça um método simples para ter ótimos ganhos. Dê uma olhada nos depoimentos de pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clica no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. Gente, hoje era o dia D de Campas, certo? Isso é o que rolou em basicamente todas as informações e tudo que se alimentou a partir daí. E eu tenho que colocar isso e também agregar a questão dos prazos do Grêmio. Isso, porque a gente buscando um pouco no tempo, a gente vai ver que o dia de hoje ele é importante em mais de um aspecto. Vamos lá, primeira delas, vamos falar do dia de Campas. O que se teve de informação durante essa sexta-feira? O Grêmio recebeu desde o início a ideia de Campas estar fora do grupo de jogadores da equipe do Tolima, o que deu esperança para o Grêmio. Isso foi talvez a principal notícia do início do dia. Essa notícia começou a circular ontem e hoje ganhou ainda mais proporção, porque, segundo informações, e isso eu acredito que diante do staff do jogador deva estar passando isso para o ambiente do Grêmio, seja para jornalistas, seja também para o ambiente interno do Grêmio. Isso indicava que o grupo de jogadores do Tolima e também algumas pessoas da imprensa lá da Colômbia receberam a informação de que o jogador inclusive já teria se despedido, já teria deixado claro, eu não jogo mais, vou para um outro projeto, vou para um outro país, um outro clube. E isso parece que ficou meio que claro dentro da realidade enfim, lá do componente da equipe do Tolima. Isso andou durante o dia e isso enche de esperança, obviamente, porque tem uma proposta lá e isso acabou determinando. No meio do dia, começaram a circular notícias, principalmente no Twitter, e circulou em muitos pontos também, da imprensa da Colômbia, dando conta de que o time do Tolima, na verdade a figura do presidente do Tolima, que eu já fiz aqui um ponto importante, é um homem muito rico, que tem relações políticas no país e que tem preocupação sim com a imagem e não gostaria de vender o jogador. Isso desde o início a gente falou. E ele teria negado toda e qualquer possibilidade do jogador sair. Aí se fala muito na questão do tipo de pagamento, do valor parcelado ou não, tem uma série de situações, mas veio essa notícia. Quando surgiu isso, que foi a coisa mais nova, por volta de 2h30, 3 da tarde, eu estou gravando esse vídeo aqui perto das 7 horas, quando surge isso, eu fui direto nos dirigentes do Grêmio, tem alguma notícia sobre isso? E me disseram, a luta segue igual, estamos otimistas. Ou seja, aquela informação que veio da imprensa da Colômbia, relacionada obviamente ao Tolima, não procede. O Grêmio não recebeu nenhuma negativa oficial do clube. E agora, no fim do dia, a informação mais forte é de que o acerto do Grêmio com o jogador já está firmado, né, já está garantido, acho que assinado obviamente não, porque depende da anuência do clube, mas já está acertado verbalmente o acerto do Grêmio com o jogador e que agora é uma questão apenas de uma lógica de forma de pagamento. Inclusive o valor entre Grêmio e Tolima já teria sido acertado, uma questão da forma de pagamento, o clube quer à vista, o Grêmio tá vendo algumas outras situações aí, ou para garantias bancárias, enfim, algo que o Grêmio possa proceder, o que é totalmente normal. O negócio na sexta-feira caminhou bem. E essa é uma notícia que a gente tem que relatar, porque caminhou bem, essas informações não chegaram na cúpula do Grêmio, então em princípio nada caminhou. Se a gente tiver alguma novidade diferente, como algum telefonema de algum dirigente negando a proposta, às vezes essas notícias da imprensa acabam sendo anteriores
as notícias até mesmo oficiais que os clubes recebem, então a gente está atento a isso, mas o Grêmio, até o momento, não recebeu nada, pelo contrário, segue com muito otimismo, e esse otimismo é passado pelos agentes do jogador, que são, na verdade, as figuras mais próximas do negócio, que estão ali tentando convencer os dirigentes do Tolima a liberar pelo valor colocado pelo time de Porto Alegre. E aí a gente chega no segundo ponto desse conteúdo aqui, que são os prazos do Grêmio. Por que eu coloco o prazo do Grêmio no mesmo conteúdo do Campaz? Porque vocês vão lembrar que o técnico Luiz Felipe Scolari, quando falou em reforços, há exatamente 2 semanas atrás, ele disse, nós queremos 3 semanas, ele disse, nós queremos 2 reforços para essa semana. Naquela semana não veio ninguém e agora vieram 2. Borja já estreou, Vijaçante não estreia agora, mas deve estrear na quarta-feira. Borja e Vijaçante. Os 2 vieram. A promessa do box-to-box e do centroavante já estão em Porto Alegre. E aí a gente vê como é estranha a comunicação da gente, como a gente tem dificuldade muitas vezes e como essas coisas elas são definitivas na cabeça de quem está entendendo, de quem está vendo isso acontecer. Por que eu coloco isso como algo importante da gente avaliar? Porque o Campaz já é bônus do que foi prometido. O Berada é mais bônus ainda do que foi prometido. E a gente está ansioso, porque a gente sabe da necessidade, a gente sabe que o Grêmio precisa desses reforços, sobretudo do meio articulador. Só que tu vê como é curioso, né? O box-to-box e o centroavante já vieram. Já estão aí, já estão anunciados e treinando. Um até jogando está. E a gente está preocupado, ansioso, porque sabe da necessidade que o Grêmio tem de conseguir melhorar bastante o seu time, visando a conquista dessa permanência na primeira divisão, que me parece que é o título do Grêmio para essa temporada. Portanto, o prazo do Grêmio, o Grêmio cumpriu. O Grêmio colocou os 2 jogadores que eram suas ambições. E agora o bônus precisa vir rápido. Talvez a gente tenha 1 semana ainda, 2 semanas para tentar trazer. A pressa é fundamental para a evolução do Grêmio, mas a gente tem que olhar e entender que o Grêmio aos pouquinhos coloca. A gente não pode sempre pensar na nova página, porque a gente precisa entender o contexto. Aqueles primeiros 2 nomes já vieram. E agora a gente tem que agregar, eu acho que o meio é fundamental, e me parece que o Campaz, como eu disse antes, está muito próximo de ser jogador do Grêmio, e o Berada, principalmente se o Ferreira acabar confirmando a sua saída, isso vai ser determinante para a gente entender. Portanto, aquele prazo foi cumprido, o Grêmio botou os 2 jogadores, na verdade com 1 semana de atraso. Agora a gente precisa, em cima desse bônus aí, que são o Meia e o Berada, entender o que vai acontecer nos próximos dias. Me parece que por todas as informações do Diário do Campaz que eu coloquei para vocês hoje, o Campaz está muito próximo de ser reforço do Grêmio. O Berada, não sei nada ainda, não consegui entender, mas vou buscar. Pode apostar que eu vou buscar para colocar aqui para vocês. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.